Sabe uma coisa que a gente raramente para pensar? É que para muita gente as mãos não são só ferramentas, elas são a própria voz. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando na tese Ode às Mãos. A ideia é entender como a arte surda usa as mãos para contar uma história incrível de luta, de resistência e, claro, de identidade. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela parte talvez mais expressiva do nosso corpo, as mãos. Para a maioria, a gente usa para pegar coisas, para trabalhar. É uma ferramenta. Só que, e se para toda uma comunidade elas fossem a própria voz? Olha só isso. Nossa história com as mãos vem de muito, muito longe. Desde sempre, a gente usa elas para deixar uma marca, sabe? Para dizer para o mundo: ei, eu passei por aqui. Essas pinturas aí na Cueva de las Manos são como a primeira assinatura da história. É um eco daquele desejo que todo mundo tem de ser visto, de ser lembrado. E aí que entra a grande questão que guia toda essa análise. Pensa bem, se para a humanidade, de um modo geral, as mãos já são um símbolo tão forte, imagina o que elas significam para um povo inteiro. Um povo cuja língua, cultura, identidade, tudo, absolutamente tudo, passa por elas. Para a gente conseguir entender a dimensão disso, vale a pena dar um passo para trás e olhar para a história. As mãos sempre foram centrais para nós, né? Elas são esse símbolo universal de poder, de comunicação, de identidade, na verdade, em quase toda a cultura que a gente for olhar. Lá na pré-história, por exemplo, o ato de pintar a própria mão era muito mais que só arte. Era um ato profundo de se reconhecer. Tipo, essa sou eu. Uma forma de se enxergar no mundo e, quem sabe, de tocar um pouquinho a imortalidade. Aí a gente avança no tempo, chega no Egito Antigo. E lá, cada gesto era pensado, calculado. Na arte egípcia, a posição das manos de um faraó ali sobre os joelhos, aquilo não era uma pose qualquer, não. Tinha todo um significado. Simbolizava sabedoria, status e um poder tranquilo, sabe? A calma de quem está no controle de tudo. E se a gente for para as tradições orientais, nossa, aí a complexidade vai para outro nível. Os gestos, que são conhecidos como mudras, eles são muito mais do que simples poses. É uma linguagem espiritual inteira, completa, capaz de invocar sensações, contar histórias e até conectar a pessoa com o divino. E a profundidade disso é impressionante. Cada mudra tem um nome, um significado super preciso e poderoso. Por exemplo, tem o gesto que quer dizer não tenha medo, que é o Abhaya Mudra. Tem o que simboliza oração, respeito, o Anjali Mudra. E até o que ajuda a gente a entrar em meditação profunda, o Dhyani Mudra. É uma forma de comunicação milenar e super sutil. Ok, agora que a gente já viajou pela história das mãos, vamos conectar tudo isso com o nosso tema principal. A gente vai focar no contexto social que a arte surda responde. E que contexto é esse? Bom, é um mundo construído em cima do som, um mundo ouvinte. Essa frase do próprio autor da tese, Rony Diogenes, dá o tom da coisa. É o ponto de partida emocional. Essa experiência, essa sensação de ser silenciado, é o que vira combustível para a expressão artística que a gente vai ver agora. E aqui a gente chega num conceito que é central para tudo isso, o ouvintismo. E olha, não se trata só da capacidade de ouvir, tá? É muito mais que isso. É toda uma estrutura social, cultural, que coloca a audição como o padrão, como a norma. É aquela suposição de que a experiência de quem ouve é a única que vale, sabe? E isso, claro, acaba deixando de lado outras formas de existir no mundo. Essa forma de ver o mundo acaba criando o que a tese chama de uma infraestrutura de opressão. É um sistema onde ser diferente não é só ser diferente. É ser visto como se estivesse faltando alguma coisa. Como se fosse um problema que precisa ser corrigido e não uma identidade que deveria ser celebrada. E é bem nesse ponto que a arte entra. E ela não entra só como algo bonito, estético, não. Ela entra como um ato poderoso de resistência, de autoafirmação. O que a tese argumenta é que criar arte surda se torna um ato responsável. Não é só sobre fazer algo belo, é uma escolha consciente de responder a essa marginalização, de pegar de volta as rédeas da própria história e se posicionar no mundo. Essa parte do resumo da tese é chave para a gente entender. As mãos nessas obras de arte não são só um detalhe visual. Elas são, na verdade, ferramentas ideológicas. Elas contam uma história de luta, refletem toda a pressão que vem de uma sociedade feita por e para ouvintes.
E o que essas mãos expressam, afinal? Bom, basicamente tudo. Elas são um veículo para uma avalanche de emoções e de posicionamentos políticos. Elas gritam em forma de protesto, se fecham para se defender, tremem de medo, se levantam em revolta e, claro, celebram com muito orgulho uma língua visual, uma outra forma de estar no mundo. Beleza. Depois de tudo isso, qual é a mensagem final que essas mãos deixam pra gente? O que essa análise toda pede para que a gente guarde? A conclusão é que essas obras são mais do que arte. Elas são um portal. Olhar para essas mãos não é só apreciar uma imagem bonita. É como ler um livro de história, sabe? É testemunhar as lutas, entender os sonhos, as necessidades de toda uma comunidade. E essa citação do Paulo Freire, que está na tese, amarra tudo de um jeito perfeito. A luta não é só por reconhecimento, é por humanidade plena. É para que essas mãos parem de ser vistas como símbolo de uma falta, de uma deficiência, e passem a ser vistas pelo que elas realmente são: mãos humanas, mãos que criam, que trabalham, que transformam o mundo. No final das contas, tanto a arte quanto a tese são um convite. Um convite para a gente sair um pouco da nossa bolha, da nossa perspectiva e realmente enxergar o outro, para primeiro buscar entender e só depois, a partir desse entendimento, agir com mais responsabilidade. E a gente termina com uma pergunta que fica ecoando, né? Que vai além dessa nossa conversa aqui. A arte mostrou um caminho. O conhecimento está na mesa. A questão que fica para cada um é, agora que a gente viu tudo isso, o que a gente faz?